Dando seguimento aqui ao nosso curso o nosso módulo de medidas e estatísticas. A gente já começa agora sobre regressão e provavelmente vou precisar dividir essa aula em algumas aulas, além das que eu já estava fazendo antes. Respirem fundo, tá bom? Tenham fé, a gente vai conseguir. Então, regressão. Regressão é um conjunto de métodos estatísticos que analisam a relação entre uma variável resposta, aqui eu estou chamando de y, e uma ou mais variáveis preditoras que eu estou chamando de x1, x2 até xk. Nas análises de regressão, a distribuição da variável resposta é analisada como uma função das variáveis preditoras. Quer dizer que o modelo de regressão está tentando entender em que medida que essas minhas variáveis preditoras, que eu estou aqui chamando de x1 até xk, explicam o comportamento da variável resposta. Os métodos de regressão eles têm 3 usos principais, então, que envolvem identificar variáveis preditoras que são relacionadas a uma variável resposta, no que eu estou falando de um objetivo exploratório. O segundo objetivo possível é descrever a forma da relação entre a variável resposta e variáveis preditoras. Eu posso, inclusive, fazer isso e tentar examinar a relação causal entre uma variável preditora e uma variável resposta, ajustando isso para a presença de outras variáveis, tentando eliminar, por exemplo, o efeito de confundimento de uma variável, de um conjunto de variáveis sobre a minha variável de interesse. Então aqui eu tenho um intuito que a gente chama de explicativo. E a terceira possibilidade é com o intuito de predição, que é tentar predizer uma variável resposta, o resultado da variável resposta, com base nas variáveis preditoras, no resultado delas que eu possuo. Então, regressão é falar em modelos. Então, e o que são modelos? Modelos são uma forma de pensar a realidade, de representar essa realidade. Então, por exemplo, como você explica a diferença entre as pessoas em relação a, por exemplo, desempenho acadêmico, renda, felicidade, paz de espírito, mortalidade? Então, essas são questões do nosso dia a dia. A gente quer saber como que as pessoas tiveram sucesso, o que prediz o fracasso, o que prediz a morte de um paciente com Covid ou não, por que algumas pessoas que têm Covid, por exemplo, ficam bem, têm doenças leves, porque algumas pessoas têm Covid, fazem formas graves e morrem, porque algumas pessoas com formas graves melhoram, outras não. E aí eu tenho um monte de variáveis possíveis que podem explicar isso, né? Então eu tenho as comorbidades, eu tenho a idade, eu tenho a qualidade da assistência hospitalar, eu tenho nível socioeconômico e um monte de outras questões. Os modelos de regressão são formas de tentar abordar essas questões. Então, por exemplo, voltando aqui para o que eu estava falando antes, então, por exemplo, vamos colocar esse exemplo da Covid. Eu posso ter um objetivo exploratório de tentar avaliar quais são, dentro de um conjunto de variáveis que eu tenho, aquelas que são relacionadas ao óbito, ao desenvolver formas graves de Covid. E aí eu quero ver várias variáveis juntas. Eu posso querer avaliar, por outro lado, uma relação explicativa, o quanto que eu ter hipertensão arterial ou ter obesidade, ou as duas coisas juntas, determinam o meu risco de óbito, dado que eu tive Covid, controlando pela presença, pela minha idade, controlando pelo meu sexo, controlando pelos medicamentos que eu tomo e por outras variáveis que poderiam estar confundindo essa associação entre hipertensão arterial e diabetes e obesidade e a presença de óbito. Como eu posso usar um modelo de regressão para criar um modelo em que eu avalie, por exemplo, se a pessoa tiver obesidade, se ela tiver hipertensão, se ela tiver mais de 60 anos, se ela tiver acesso a um hospital
com determinado nível de recursos. Qual é a probabilidade dessa pessoa morrer? Então eu posso criar um modelo de regressão para fazer esse tipo de tarefa, que é uma tarefa de predição. No entanto, todos eles são modelos, e quando a gente pensa em modelos, eu acho que essa frase do clássico do George Box, ela merece destaque, que é a seguinte: todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Então, o modelo, a gente não espera que ele seja perfeito, mas a gente espera que ele seja útil para a gente conseguir lidar com a realidade de uma forma que nos ajude a seguir adiante, que nos ajude, por exemplo, a prevenir questões. Então, por exemplo, mesmo que o meu modelo não consiga prever 100% das pessoas que vão morrer de Covid, se eu consigo determinar alguns fatores de risco, eu consigo começar a priorizar algumas pessoas que têm um maior risco para determinados tratamentos, por exemplo, na medida que esses tratamentos vão surgindo. Então, os modelos são sempre representações imperfeitas da realidade, mas mesmo imperfeitas podem ser úteis para lidarmos com ela. Então, um exemplo disso, que é um pouco distante da pesquisa clínica, mas que eu acho que é um modelo historicamente interessante, é o modelo ptolomaico do universo, que era um modelo em que a Terra ficava no centro do universo e tudo mais girava ao redor da Terra. Então, esse modelo, hoje a gente ouve falar dele e a gente fala assim: nossa, tadinhos, né? Tinha uma compreensão tão infundada do céu, né, do funcionamento do universo, porque eles olhavam para o sol, para o céu, e o sol girava, eles tinham a impressão de que estava girando ao redor da Terra. Só que isso é absolutamente injusto com Ptolomeu e as pessoas que trabalharam com esse modelo ao longo de séculos e mais séculos, porque esse modelo foi capaz de predizer com um grau de precisão espantoso, por exemplo, as fases da Lua, a ocorrência de eclipses, inclusive. Então, esse modelo, apesar de ser um modelo imperfeito, ele certamente foi um modelo útil. Mesma coisa, a gente pode pensar em relação a mapas, né? Então, veja, esse mapa da Terra, esse mapa mundi, ele é uma representação do mundo que é muito útil, embora imperfeito. Então, eu não consigo ver uma série de detalhes que o mundo tem com esse mundo, e, por exemplo, a próprio tamanho dos países, né? Então, por exemplo, esse mapa, ele exagera o tamanho dos continentes que estão aqui no hemisfério norte. Por exemplo, o Canadá, Estados Unidos têm tamanhos maiores e a Europa parece com um tamanho maior do que ela tem, na verdade, em relação a hemisférios a continentes que estão mais próximos do Equador, porque esse mapa distorce isso um pouco. E, no entanto, esse é um mapa que é útil. Se você fosse querer um mapa que é perfeito, ele teria que ter o tamanho da Terra. E ele seria tão perfeito que ele seria inútil, porque a gente estaria andando embaixo dele, né, ou em cima dele. Então, eu acho que talvez isso ajude a clarear a questão de modelos e a sua utilidade versus a sua perfeição. Eu mostrei dois modelos antes, que eram mapas e o modelo do céu, mas eu frequentemente vou representar modelos numa linguagem matemática. E os modelos de regressão são representados através de uma linguagem matemática. Então, a gente faz isso usando um formato de equação, em que eu tenho aqui, né, y, que é a minha variável resposta, que é também chamada de variável dependente ou de desfecho. Então isso aqui é aquilo que eu quero predizer, que pode ser morte por Covid, que pode ser ganho de peso na gravidez, que pode ser glicemia maior ou menor, pressão arterial maior ou menor. Então aqui no y temos variáveis respostas. Aí eu tenho um termo que a gente chama normalmente de alfa, que é aquilo que a gente chama de intercepto, que eu já vou explicar. Aí eu tenho um termo beta e x, mais algo que a gente representa com a letra grega epsilon, que a gente vai detalhar já. Então, o que é o x? Então, o y era a variável resposta. O x
é a minha variável que a gente chama de preditora, também chamada de variável independente ou explanatória. Então, o x é a variável que quer tentar explicar o comportamento de y. Nessa equação, eu tenho a relação da variável y resposta com a variável preditora ou independente x. Essa relação entre x e y é mediada por esse valor beta, que é o coeficiente dessa variável preditora. O que o beta representa? Ele representa a medida a medida da direção e da intensidade do efeito da variável x sobre a variável y. Então veja, se x aumentou um ponto, digamos que o beta é 2. Quando x aumenta um ponto, vezes o beta, que é 2, y aumenta 2 pontos. Independente das outras duas variáveis aqui dos dois outros elementos da minha equação. Então, se o beta fosse 10, isso quer dizer que para cada aumento de x de 1 unidade, y aumenta 10 unidades. Se o beta é negativo, é menos 3, para cada aumento de 1 unidade de x, y diminui 3 unidades. O que é o alfa? Que é o valor do intercepto que eu falei. O alfa ele é o valor de y quando a variável x tem valor zero. Esse é o valor do alfa. Então, repito, quando x é zero, beta vezes zero dá zero, então y vai ser igual a alfa mais o erro. Então, quando a gente representa isso num gráfico, o alfa é o lugar onde o gráfico, ou a reta, que essa equação demonstra, porque isso aqui é uma equação de uma reta, ela é o ponto em que o alfa é o ponto onde essa reta cruza o eixo do y. E finalmente eu tenho um último componente que a gente chama de epsilon, que é o erro aleatório. Por quê? Porque na verdade o que eu observo do y ele tem a ver com o modelo de predição mais um erro, que é para mais ou para menos, que é um erro entre o meu modelo, do que eu estou predizendo, né, e aquilo que eu observei de fato. Então esse erro daqui é um outro componente. Representando essa fórmula através de gráfico, então, como eu falei, essa equação y igual a alfa mais beta x, aqui eu excluí o erro, é essencialmente a equação de uma reta. Então aqui no gráfico da esquerda, eu tenho o y está aqui como desfecho, outcome, e aqui está no eixo x, eu tenho os valores da minha variável preditora x. Então aqui eu tenho uma situação de dois modelos diferentes. Tenho esse modelo com a linha tracejada, que está decrescendo, e aqui um modelo com a linha sólida, que está subindo. Então, veja, o que esses modelos têm em comum? Eles têm o mesmo intercepto. O alfa deles está aqui um pouco abaixo de 50. Por quê? Porque quando o x é zero, que é esse ponto aqui, o valor do y aqui deve estar em 58. E eu tenho que essa reta sólida, eu tenho um beta que é positivo, porque para cada unidade de aumento de x, eu tenho um aumento de unidades de y. Enquanto que nessa curva tracejada, eu tenho um valor de beta que é negativo, porque para cada valor de aumento de x, há um decréscimo do valor de y. Já no gráfico da direita, eu tenho três retas, né, uma tracejada forte, uma contínua e uma tracejada clara. Todas elas têm a mesma inclinação. Essa inclinação ela me é dada pelo valor do beta, então tem três inclinações diferentes. O que isso quer dizer? Como a inclinação é a mesma, quer dizer que para cada unidade de aumento da variável x, há a mesma intensidade de aumento da variável y. A diferença entre esses três modelos que estão no gráfico da direita é que eles têm alfas, quer dizer, interceptos, que é o valor onde o modelo cruza o eixo das ordenadas, que são diferentes. Então aqui o alfa do primeiro modelo está próximo de 70, o do segundo modelo está próximo de 40, e o terceiro modelo está próximo de 20. Então, esse modelo que eu tinha aqui era um modelo onde eu tinha apenas uma variável. Mas eu posso ter modelos com múltiplas variáveis preditoras. Então, aqui eu estou representando isso como y igual a alfa mais beta 1 x1, beta 2 x2, beta 3 x3, até beta k xk,
e o meu termozinho de erro lá no fim. Então, essas letras gregas, elas são representações matemáticas para eu conseguir facilitar a minha escrita. Mas, por exemplo, o x1 podia ser idade, o x2 podia ser sexo, o x3 podia ser presença de hipertensão, o xk, que é o último deles, podia ser obesidade. Eu posso ter um monte de outros aqui. Então, eu posso ter equações mais complexas nos meus modelos. Então, um pouco de nomenclatura. Então, eu tenho vários tipos de regressão. Né? Eu vou começar trabalhando com vocês aqui as regressões lineares. Meu objetivo aqui não é ensinar a fazer as regressões. O objetivo é ajudar vocês a interpretarem isso, entenderem os pressupostos, para que vocês não fiquem se sentindo analfabetos quando vocês lerem o resultado disso, ou pior ainda, quando o estatístico entregar para vocês um resultado de uma análise e você não conseguir interpretar. Então, em relação à nomenclatura, eu digo que eu tenho uma regressão linear quando a variável resposta é de tipo contínuo. Então, por exemplo, QI, peso, altura, nota de uma prova. Então, quando a variável resposta, quer dizer, o meu y, é uma variável contínua, eu digo que eu estou diante de uma regressão linear. Quando eu tenho uma resposta que é dicotômica, por exemplo, vivo ou morto, doente, não doente, internado, não internado, normalmente o modelo que a gente usa é um modelo que a gente chama de logístico. Tá? Existe um outro modelo que é o Probito, mas ele é mais difícil de interpretar, então o mais usado de longe é o logístico. Eu tenho também a regressão de Poisson, que é uma outra, onde a variável resposta ela tem tipo de contagem, por exemplo, número de sangramentos, número de visitas ao paciente ao pronto-socorro. Então aqui eu tinha alguma coisa contínua. Na segunda situação, eu tenho, na logística, eu tenho uma resposta que é dicotômica, sim ou não, e aqui eu tenho uma variável que é tipo contagem, que, ou seja, eu não posso ter valores no meio dela que sejam, sabe, 1,5, porque eu não tenho como contar um número e meio. Tá? Eu tenho um dos modelos de Cox, onde a minha variável resposta é o tempo até a ocorrência de um desfecho. Isso são os modelos que a gente usa para dados de sobrevivência, como quando a gente conversou na aula anterior sobre aquela estatística que é o teste log-rank. E nós temos modelos robustos, que são abordagens de modelos resistentes à presença de outliers. E tem, na verdade, uma série de outros modelos de regressão. Esses são apenas os mais comuns, que é importante que vocês saibam. E vejam, o que está definindo o tipo de modelo, em geral, é o tipo de variável resposta que eu tenho. Tá? A nomenclatura dos modelos de regressão também frequentemente ela é confusa e é inconsistente ao longo da literatura. Então vocês vão ouvir termos como univariado, bivariado, univariável, simples, né? Múltipla, multivariada, multivariável, multivariada. Então, o que eu recomendo? Então, na verdade, essas três categorias representam coisas diferentes. Então, univariada, bivariada, univariável, simples querem dizer a mesma coisa. Que é um cenário que eu tenho uma variável resposta e uma variável preditora só, que é como esse cenário aqui em que eu estava falando para vocês de uma variável resposta única, que é o y, e uma única variável resposta. As formas menos erradas de falar isso, as mais corretas seriam o modelo univariável ou o modelo simples. Tá? A referência que recomenda essa nomenclatura é essa que está aqui, embaixo, de um artigo curtinho do American Journal of Public Health. Para modelos como esse daqui, em que eu tenho uma variável resposta única e várias variáveis preditoras, o ideal seria chamar isso de modelo multivariável. O modelo múltiplo e multivariado ele não é tão preciso assim, o melhor termo é esse. E já o termo multivariado, ele é um termo que pode ser usado, só que ele quer dizer outra coisa. Ele quer dizer um cenário onde eu tenho mais de uma variável resposta ao mesmo tempo. Então seria uma equação como essa, só que aqui em vez de ter y, eu teria y1 e y2, as duas ao mesmo tempo, sendo avaliadas aqui, e isso foge ao objetivo do nosso curso. Então,
Seguindo adiante. Eu vou pegar e vou parar aqui agora, e para essa aula não ficar longa demais, e no vídeo seguinte a gente vai conversar sobre regressão linear, que acaba sendo o nosso feijão com arroz para conseguir entender os outros modelos de regressão.